Estamos aqui com muita alegria para compartilhar com você a reflexão do Evangelho de hoje, 9 de abril de 2022. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glórias a vós, Senhor. O plano de matar Jesus. Muitos judeus que tinham ido à casa de Maria, tendo visto o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram contar aos fariseus o que Jesus fizera. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram-se então, o sinédrio, e discutiam: que vamos fazer, visto que este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele, e os romanos virão destruir nosso lugar santo e nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote daquele ano, disse-lhes: vós não entendeis nada. Não considerais ser melhor para vós que um só morra pelo povo e não pereça a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus haveria de morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reconduzir à unidade os filhos de Deus dispersos. A partir deste dia, decidiram matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus, mas foi para uma região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e lá permaneceu com seus discípulos. A Páscoa definitiva. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muitos da região tinham subido a Jerusalém para se purificarem antes da Páscoa. Procuraram Jesus e no templo comentavam uns aos outros: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Entretanto, os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, denunciasse para que o prendessem. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, meus irmãos, estamos aqui com uma leitura mais longa, riquíssima nos detalhes, porém vamos sintetizar o máximo para que o vídeo não fique muito longo. Meus irmãos, onde é que os judeus viram a glória de Deus brilhando através de Jesus? Exatamente ali, quando Lázaro morre e Jesus o ressuscita. Isso foi causa de fúria entre os perseguidores de Jesus. Ficaram com uma inveja, um temor, no sentido de medo, tão grande de Jesus, que este foi o grande motivo para que o perseguissem e o matassem. E aí, meus irmãos, nós temos aqui a presença de Caifás, que era um sumo sacerdote naquele ano, que foi realmente um profeta. Ele teve coragem para dizer o motivo de que seria a morte de Jesus, o motivo da entrega de Jesus, que seria, no caso, Jesus reunir os que
estavam perdidos, aqueles que estavam dispersos, afastados de Deus. E tinha um motivo também que Jesus morreria pela nação. Então nós vemos aí nessa situação um momento político, uma crise política, bem semelhante à que nós vivemos nos dias atuais. Por questões políticas, muitos têm coragem de perseguir Jesus, de perseguir os cristãos. Nós estamos aí acompanhando as últimas notícias, é uma pior que a outra, é uma mais vergonhosa que a outra. Mas todas têm um cunho político. Então, nós estamos presenciando uma terrível falta de temor a Deus, onde os seres humanos, nós estamos perdendo o bom senso. Então, nós cristãos, precisamos de estar em oração. Oração, vigilância e ação. Nós cristãos não podemos compartilhar dessas rodas de conversas, dessas atitudes que muitos estão tendo, inclusive de católicos. Pessoas que estão na igreja, talvez todos os dias ou todos os domingos, mas continua perseguindo Jesus. Como assim perseguindo Jesus? Dizendo sim ao carnaval na Semana Santa, dizendo sim às aberrações que tem como justificativa a arte, as aberrações do aborto. Então, nós cristãos precisamos de nos posicionar. Nós estamos ao lado de Jesus ou nós estamos contra Jesus? Ou será que nós estamos seguindo o exemplo de Pilatos, ficando indiferentes? Ou até nos posicionando, mas não para defender Jesus, para crucificá-lo. Infelizmente, nós estamos vendo isso dentro da nossa própria igreja. Quando eu me refiro à própria igreja, não é um templo lá não, mas entre nós cristãos. Nós estamos tendo ações, posicionamentos que nós estamos precisando de repensar. Não simplesmente nos omitir, nós estamos precisando repensar nas nossas ações. Não tá bonito não, tá muito feio, já tá feio para nós cristãos. Nós estamos simplesmente reproduzindo o que fizeram contra Jesus. Nós conhecemos a história, porém, nós estamos ficando dentro da história contra Jesus. Isso não pode acontecer. Precisamos ter força. E aí, meus irmãos, a partir deste momento de fúria contra Jesus, ele precisou de se afastar, porque ele percebeu que ele seria perseguido e chegaria à morte, mas Jesus, não que ele quisesse fugir da missão dele, porém ele estava cuidando da sua própria vida. E aí Jesus se afastou, não circulava mais em público no meio dos judeus e foi para uma região perto do deserto. E ali ele permaneceu com os seus discípulos. Então, hoje, Jesus me escolheria para estar ao seu lado? Ele confiaria na minha pessoa? Ou será que ele ia fugir de mim?
E aí nós precisamos de rever isso. Será que Jesus escolhia a mim e a você? Aqui no programa nós estamos em quase 4.000 inscritos. Ele escolheria nós quatro? Nós quatro não, nós 4.000? Eu espero que sim. E aí, meus irmãos, chega a Páscoa decisiva aqui que os judeus estavam vivendo nesse contexto aqui do Evangelho de João. E nós também estamos prestes à Páscoa de Jesus. Nós estamos prestes a reviver toda aquela bênção que foi. Bênção no sentido da ressurreição, do Jesus glorioso. E aí eu pergunto para mim e pergunto para você. Muitos desses cristãos, destes filhos de Deus, foram à Páscoa dos judeus para se encontrarem com Jesus e se prepararem melhor para este momento. E aí, nós estamos nos preparando. Como que foi esse período de Quaresma, esse período de preparação para a Páscoa? Como que foi? Aí, neste momento, nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos unja, que nos ilumine, que nos dê força. É fácil ser cristãos atuante? Nem sempre é fácil. Mas com a graça de Deus, com a unção do Espírito Santo de Deus, nós venceremos todas as tribulações, todas as perseguições. E nós, assim como Jesus, assim como Lázaro, seremos vitoriosos, chegaremos à graça da ressurreição com toda a família celestial. Hoje, sábado, dedicado a Nossa Senhora, eu convido você a dedicar-se também a Nossa Senhora. Modelo de honestidade, modelo de virtude, modelo de contemplação, modelo de oração. Sobre mim e sobre você. Desça a bênção de um Deus que é todo-poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.